O Haddad disse que, em fevereiro, ele vai deixar o cargo dele de ministro da Fazenda para poder concorrer a um cargo eletivo agora nesse ano. Mas antes, ele não abre mão de deixar uma tragédia econômica no Brasil. E a gente vai ver aqui que o Estadão ele fez questão de demonstrar assim, o quanto foi trágico, o quanto foi terrível a passagem do Haddad. Mas é claro, né, não vamos deixar toda a responsabilidade para cima dele, né? Porque em um governo de Lula, não teria a menor possibilidade de algum ministro da Economia ou ministro da Fazenda dar certo nesse país. A gente vê aqui no Estadão o melancólico fim da gestão Haddad. Ministro concebeu uma âncora fiscal que só existia como propaganda e passou os últimos 3 anos reafirmando um compromisso de equilíbrio das contas de Lula, desmoralizou diariamente. E tem gente que acreditava realmente que esse pessoal ia fazer alguma coisa que prestasse na economia, né? Não sei onde que esse pessoal estava na cabeça. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que deixará o cargo em fevereiro para colaborar com a campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A rigor, o ministro Haddad colabora com a campanha de Lula desde o primeiro dia em que assumiu o cargo, pois desdobrou-se para conseguir maneiras de aumentar a arrecadação, traduz, mais chibata no couro do brasileiro, é imposto em cima de imposto. A arrecadação e assim satisfazer a ânsia perdulária do chefe para aumentar seu capital eleitoral, ou seja, tentar arrecadar mais para poder dar esmolas para o povo e aumentar a popularidade do Lula. Haddad não teve a capacidade de ser no terceiro mandato do presidente Lula, o que Antônio Palocci foi no primeiro. A régua estava muito baixa, né? Que Palocci, é certo de que Haddad e Palocci são igualmente petistas, mas Palocci, ainda na campanha que Lula venceria, conseguiu convencer o chefe a afirmar um compromisso de que preservaria o superávit fiscal, coisa que realmente não aconteceu nesse atual governo, né? Ele não tava cagando para as contas, claro, buscando arrecadar cada vez mais, mas sempre torrando dinheiro doidada. Haddad, que não chega a ser uma diva, mas jamais será um Palocci, não fez nada remotamente parecido com isso. Ao contrário, ajudou a conceber uma âncora fiscal que só existia para efeito de propaganda e passou os últimos 3 anos tentando dourar a pílula do déficit, reafirmando um compromisso de equilíbrio das contas públicas que Lula e os números tratavam de desmoralizar diariamente. Só para a gente deixar bem claro, esse arcabouço fiscal que se tornou um calabouço fiscal não tinha nada de limitar teto de gasto, limitar a quantidade que poderia ser gasto. Pelo contrário, tinha sim uma base, tinha um piso de gastos e sempre buscava aumentar ainda mais os gastos dependendo do quanto eles conseguiam arrecadar. Esse que é o principal absurdo. Não tem como isso dar certo. E o mais absurdo de tudo é colocando um monte de coisa fora desse arcabouço. Não, gasto com saúde é muito importante, não pode estar no arcabouço, gasto com educação também não pode. Então desse jeito não funciona. Nada que era realmente relevante era colocado no arcabouço e o restante sobrava uma margem para poder gastar. E ainda assim era gerado um déficit. Esse que era o absurdo. Então, Lula, no primeiro mandato, ainda se preocupava com passar para o mercado e os investidores a imagem de que trataria as contas públicas com seriedade. O Lula, do terceiro mandato, pisou no acelerador dos gastos sem qualquer pudor. Recorde-se que no mês passado, Lula saiu-se com essa. Não tem macroeconomia, não tem câmbio. Se tiver dinheiro na mão do povo, está resolvido o nosso problema. Então, na cabeça dele, nessa cabeça deturpada, distorcida de petista, é só chegar ao chibata no povo que paga imposto e aí sair distribuindo essa esmola na população, de forma geral, as pessoas mais miseráveis, e pronto, tá resolvido o problema.